Olá, pessoal, estamos de volta aqui, parte 2 do programa 47. Programa 47 do CV Connect Esportes, agora com o Thiago Saraiva aqui do lado. Vinição já foi para a Avenida, já foi lá, já foi lá ver a bateria do Ajax, né? Nem sei se tem hoje a bateria do Ajax, mas ele foi lá ver. E Reinaldinho da Bahia hoje. Rinaldinho da Bahia, hoje lá no nosso glorioso Carnaval, Carna CV 2023. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui falando disso, só procurar aí, né, nas nossas playlists e tal. Ah, por falar nisso, estamos no YouTube e estamos também no Spotify. É só nos procurar lá que você vai se deliciar com a minha voz, com a voz de Thiago Saraiva, com a minha faceta, né, principalmente você, mulher. Gente, eu sou ruim para azarar as pessoas, mas tá tudo bem. Ô, meu caro Saraiva, é o seguinte: tivemos jogos, Campeonato Carioca e Paulista nesse meio de semana, principalmente Campeonato Paulista. Mas vamos começar pelo Campeonato Carioca, jogos atrasados, né? Jogos atrasados e que botaram o Flamengo de novo na liderança da competição. Vamos compartilhar aqui a tela. E tivemos clássico também, Botafogo e Vasco. Espera aí que eu tenho que ajeitar isso aqui. Isso. Começando aqui, como sempre, pela ordem dos jogos, né? Volta Redonda e Flamengo. Um pro Volta Redonda, três Flamengo. Gabigol perdeu um pênalti, mas fez dois gols acima do Volta Redonda. Volta Redonda que morde, morde, morde e nunca sopra. Nunca, sempre promete e nunca chega. Giovanni, você fez uma colocação esses dias. A gente tem sempre, né, os quatro grandes cariocas brigando aí, mas pela ali por estar no Vale do Aço, a gente sempre fica nessa expectativa em relação ao Volta Redonda, né? O É, Volta Redonda começou jogando um pouco, equilibrando um pouco a partida, acabou achando um gol, mas como você disse, Gabigol, sempre artilheiro com o Flamengo, acabou, e o Pedro de novo, né? O Pedro está fazendo gol em todos os jogos do Flamengo, e como já era de se esperar, o Flamengo venceu mais uma e voltou à liderança do Campeonato Carioca, que, mais uma vez eu dito, pega um campeonato confuso aí, multiplica por dois, Giovanni. pois é. Mas agora eles deram, no meio da competição, eles deram uma modificada, né? Colocou aqui o primeiro colocado como campeão da Taça Guanabara, o primeiro do geral aqui, e os quatro primeiros vão para a semifinal. Depois de quinto, oitavo tem uma Taça Rio, enfim, aquelas coisas que só uma mente mirabolante, sei lá como é que fala isso. Só uma mente dessa para poder organizar um negócio desse. Mas, enfim, quem tem Gabigol e Pedro no futebol brasileiro não precisa de muita coisa mais, não, né? É isso. Principalmente o futebol carioca, que o Flamengo é muito superior. Sobra no futebol carioca, assim como o Palmeiras sobra no Campeonato Paulista também. Exatamente. Vamos falar do Palmeiras. Aliás, você gostou do Palmeiras ontem, ô Saraiva? Uai, Giovanni, não foi igual eu esperava, não, mas sempre bom desse jeito. Daqui a pouco nós fala, tá certo? Bom, Ok. vamos pro nosso clássico Vasco e Botafogo, clássico que até pouco tempo atrás estava na Série B, né? Agora, assim, o juiz ajudou bastante o Vasco, né? Deu dois cartões vermelhos pro Botafogo, um foi revertido de volta, né? Mas assim, estragou o jogo, né? E o Vasco foi predominante, como sempre. Já havia sido predominante contra o Fluminense, contra o Botafogo, então nem se fala. Ainda mais com um a mais. A arbitragem nesse jogo foi uma arbitragem muito confusa, acabou beneficiando um pouco a questão aí do emocional, a favor do. Prejudicando o Botafogo emocionalmente, né? Porque com duas expulsões logo no começo, por mais que uma tenha sido revertida, mas acaba mexendo com o emocional, desestruturando É, a equipe da Estrela Solitária, e o Gigante da Colina acabou
vencendo a partida e voltando a figurar nos 4 da classificação, Giovanni. E o que eu achei estranho nesse jogo é que o jogo foi no Maracanã, cara. Ou seja, o Vasco tinha condição de fazer em São Januário, não fez, botou no Maracanã para tentar arrecadar mais, deve ter conseguido, porque o estádio estava cheio, mas ele poderia fazer em casa, sem custo de despesa de estádio, né? Mas Aí enfim, o outros Vasco. jogos foram mandados em Brasília, né? Mas aí são os times pequenos que mandou lá, né? Inclusive, você falou em Brasília, o próximo jogo do Botafogo é contra o Flamengo e o Botafogo vai mandar em Brasília também. Mesmo, Campeonato carioca mais candango da história. exatamente. Candango e Capixaba. Porque se não manda em Brasília, manda em Cariacica. Aí é. Eu não sei aonde que esses empresários têm de ideia para mandar jogo em Cariacica, mas enfim. Brasília com o Flamengo até que entende, porque o Flamengo tem a maior torcida de Brasília. Talvez até uma das únicas ali. Mas não, eu acho que o Botafogo, por exemplo, tem um estádio em casa, ele pode ganhar sem. Tem um estádio para 50 mil pessoas, não joga nele lá mais, não tá jogando mais, tá jogando só no Luso Brasileiro, não sei por quê. Você pode colocar ali 50 mil pessoas sem custo adicional nenhum, sem custo de logística de viagem nem nada, e o time simplesmente vai mandar lá e vai gastar um dinheirão e vai ganhar uma merreca em vista do que poderia ganhar no Rio, né? A gente não consegue entender o que está se passando na cabeça desses dirigentes, principalmente nesse momento do futebol carioca, né? Assim, um clube pequeno, Resende, Volta Redonda, a gente até entende. Agora, um clube como o Botafogo, que tem uma SAF, que tem um dono chamado John Textor, que está começando a sanear as dívidas dele, não entendi, não. Principalmente porque a SAF visa lucro, né? Exatamente. Agora, Saraiva, vamos passar aqui a classificação do Campeonato Carioca. Lembrando que o Campeonato Carioca, esse fim de semana, só tem um jogo que está atrasado, que é Resende e Atrasado, né? Flamengo. E aí todo mundo fica igualzinho, Normaliza a número de tabela. jogos. Exatamente. Vamos pegar aqui a tabela de classificação. O Flamengo passou à frente de novo. O Flamengo tem um jogo a menos, acabamos de falar. Vai Mas jogar já com o era esperado, Resende. Giovanni. É, ele vai jogar com o Resende esse fim de semana. Ele pode aumentar a vantagem aqui de 1 para 4 pontos, né? Então, tudo já indicando a classificação do Flamengo, inclusive. Vamos lembrar que classifica os 4 primeiros. Se o Flamengo for a 20 pontos, 8 jogos, fica faltando 3. São 9 pontos. O Volta Redonda com 13 ele pode chegar em 22. Então o Flamengo está 2 vitórias aí de classificar, ou pode se classificar já na próxima rodada do Campeonato Carioca se o Volta Redonda e o Bangu não pontuarem. E ele, o Flamengo, ganhar. Mas o Flamengo vai estar nessa área. Joga até por 2 empates o Flamengo, na verdade, né? Depois, né? Se ganhar o jogo atrasado, joga por 2 empates praticamente para Só se que o classificar. jogo atrasado do Flamengo é contra o Resende, que está aqui em 11º com 4 pontos. E o Flamengo que tem a Supercopa, a Recopa Sul-Americana terça-feira contra o Independiente del Valle, o Flamengo vai jogar com reserva. Só que o time reserva do Flamengo é muito superior que o time titular do Resende. Então é isso. Botafogo 16 pontos, Fluminense 16, o Vasco 14, fecha aqui o top 4. O Vasco vai brigar até o fim aqui contra a Volta Redonda, contra Bangu, pela classificação. Com certeza. Até porque o Vasco tem clássico contra o Flamengo ainda para jogar, né? Bom, vamos andando aqui com a coisa. A gente já falou. O próximo jogo do Flamengo é contra o Resende, amanhã, 4 da tarde, no Band Esportes. Acho que a Band também transmite. Tudo indica que o nosso Flamengo vai vencer aí. E a próxima rodada do Carioca, ele é só dia 25 de fevereiro. Tem o jogo atrasado do Flamengo. Só que dia 25 de fevereiro tem Fluminense Portuguesa, sábado à tarde, a Band Esportes passa. Vamos pegar
sem clicar aqui, né? E aí temos o clássico Botafogo e Flamengo, 6 da tarde, jogo exclusivo da Cazé TV. Cazé TV no YouTube, porque o mando é do Botafogo. O Botafogo vendeu todos os mandos para a Cazé TV transmitir, assim como o Vasco também vendeu todos os mandos dele para a Cazé TV transmitir. Então, não tem Band Esportes, não tem Band, é só a Cazé TV no YouTube, Botafogo e Flamengo. Nosso Casimiro Miguel vai ganhar uma grana violenta nesse jogo, com certeza. E na segunda-feira, 27 de fevereiro, Vasco e Boa Vista. Jogo O Vasco importantíssimo tem um para o jogo bom, Vasco. né, para tentar pontuar e tentar distanciar, né, Giovani, na tabela, já que ocupa a quarta colocação e enfrenta o Boa Vista, que é o lanterna do campeonato nessa primeira fase até o momento. E os dois que vêm atrás dele, atrás do Vasco, vão se enfrentar. Confronto direto. Bangu e Volta Redonda. Então, tudo que o Vasco queria. E o Vasco vai jogar sabendo o resultado, porque o Bangu joga domingo, 3h30. E o Vasco joga na segunda, 7h30 da noite. Oh, desculpa. E, cara, é isso. É a hora, O chegou a Vasco tem hora, toda a possibilidade de abrir a vantagem, né? toda a possibilidade de abrir a vantagem e chegou a hora do vamos ver. Já tá aí na reta É o final, momento decisivo da reta final da primeira fase aí do campeonato, né? a rodada 9 de 11. 9 de 11. Então, assim, Faltarão só 2 lembrando que jogos depois. na rodada 10 o Vasco da Gama tem simplesmente o Flamengo. Então, E é na a última, chance o confronto de. Já aparece aí, Giovanni, na última rodada, o confronto direto contra o Bangu também, né? contra o Bangu. E o E o, Volta Redonda pega o Lanterna, que é o Boa Vista. exatamente. Então, Então tá tudo em Vasco aberto aí ainda. e Volta Redonda tem Madureira também na 10ª rodada. Então, cara, Vasco tem que abrir vantagem aqui, cara. Tem que ganhar esse jogo aqui de toda maneira. Porque o que vem pela frente é bem difícil pro Vasco. Sarai, vamos. Já falamos aqui do Campeonato Carioca, vamos falar do Paulistão? Ou você tá com Bora. medo de falar do Paulistão? Não, vamos lá. Aqui é firme e forte. Aqui não arrega, não. Só que primeiro temos um VAR aqui do próprio programa. Temos um VAR aqui do próprio programa. Primeiro eu vou mostrar aqui. Temos um VAR aqui do próprio programa. Olha só. Ó. Beleza. Eu acho que eu quase acertei. Ah, sim. Você falou, nós falamos do time que era o Robin Hood do futebol, né? Que Pois deu é. trabalho aí para os times grandes, ganhou de muitos aí. E você falou, vai perder para o Água Santa de uma. E acabou acontecendo, o Água Santa acabou ganhando do Red Bull Bragantino. É o que é uma surpresa, né? A gente esperava aí talvez uma vitória do Red Bull, mas não, realmente, de fato, quando é o time não é um grande, eles acabam tropeçando. É inacreditável. É inacreditável. Você vai ver. Quarta-feira, Bragantino e Palmeiras. O Bragantino vai endurecer para o Palmeiras. Você vai ver. Vai perder, porque o Palmeiras sempre ganha do Bragantino. Mas, cara, vai ser duro ali. O Bragantino ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo e conseguiu perder para Água Santa, para Portuguesa, para um monte de time aí pequeno. Não dá para entender, cara. Não dá, não dá para entender. Talvez a vantagem que o Bragantino tem no grupo em cima do Santos pode ser uma explicação em cima disso, mas é bem sem lógica. Você não dá Vamos para lá. explicar mesmo, não, Giovanni. A gente viu falando já que eles apresentam sim um bom futebol, já figuram entre as 5 maiores forças do estado, mas na hora que é
de distanciar, de abrir essa vantagem, acaba tropeçando o time do Bragantino. E vamos. Bom, agora vamos falar de uma coisa boa, né? Vamos falar de uma coisa boa. Finalmente o São Paulo conseguiu ganhar. do- Finalmente conseguiu É uma ganhar coisa rara, né, Giovanni? cinco Coisa gols. rara. Eu nem sei quando foi a última vez que o São Paulo fez 5 gols num jogo. Nem sei, cara. Esse jogo é elogiar, né, o time do São Paulo pelo futebol apresentado. Fazia muito tempo que, como você acabou de dizer, que o São Paulo não apresentava um bom futebol igual foi apresentado na quarta-feira. O São Paulo mereceu pelo que apresentou na partida e finalmente o tricolor paulista somou uma vitória, né, Giovanni? Que fazia tempo também que o São Paulo não fazia uma partida boa, hein? Não, mas ganhou do Santos no fim de semana, né? Mas, cara, de 5 gols assim, muito difícil, cara. Ano passado a gente teve jogos lá na Sul-Americana que foram jogos fáceis, mas mesmo assim, nenhum 5 gols, cara. Nenhum de 5 gols. Eu acho que a última vez que o São Paulo ganhou de 5, se eu não, que eu me lembre, foi no Libertadores 2019 ainda. Ah, Não, e ganhou do binacional. Santos, mas o jogo não foi bom, né, Giovanni? O São Paulo ontem, na minha opinião, apresentou um futebol melhor. Mas o Santos teve um Dominou a partida, agravante que né? foi a Dominou a chuva, né? partida toda, né? Contra o Santos, um agravante foi a chuva, né? Sim, sim. Chuva, chuva pegou bem, mas o São Paulo ia ganhar aquele jogo, que o São Paulo é muito melhor que o Santos. Mas enfim, São Paulo fez 5-1 na Inter de Limeira. Lembrar que a Inter de Limeira chegou a empatar o jogo. Chegou a empatar o jogo, eu vi esse jogo na Record TV. E, cara, São Paulo muito predominante. Aliás, o técnico da Inter de Limeira era o Wilson Pintado, né? O Wilson Pintado foi grande capitão do São Paulo na conquista da Libertadores de 92 e 93, né? Inclusive, ele foi lá. Inclusive, o São Paulo está fazendo uma homenagem aos campeões da Libertadores de 92 e 93, colocando o nome dos portões do Morumbi, do, cada um com o nome de cada um dos jogadores que atuou naquela conquista. E ele é o portão 5, portão pintado, vamos dizer assim. E, claro, o cara Ô, se Giovanni, mas o emocionou, gravou um portão vídeo. 5 foi só uma coincidência, não tem referência aos 5 gols do São Paulo, não, né? Não, nenhuma. Nenhuma. Tem referência à conquista da Libertadores 92, 93. Lembrando que em Bicampeonato, né? 93 o São Paulo faz o primeiro jogo da final em casa, no Morumbi, e faz 5-1 na Universidade Católica do Chile. Depois, no jogo da volta, toma 3-0. E por conta do saldo de gols, o São Paulo foi campeão. Enfim, mas esse jogo aqui já fala contada, né? cinco Sim. a um, São Paulo está só esperando a confirmação matemática para classificar. Bom, antes que o Saraiva comece a sofrer, vamos falar de quem já sofre há muito tempo. Vamos falar do Santos. O O Santos Santos quase não ganha, perdeu. Giovanni, não tem como. Amigo, é o seguinte: o Santos atrai derrota, atrai empate e atrai chuva. Porque o que choveu nesse jogo Santo André e Santos, você não tem ideia. Amigo, aliás, eles me disseram lá, aliás, me disseram não, disseram na transmissão de YouTube lá, uma coisa que eu não sabia, que o gramado de Santo André é um gramado sintético. E eles disseram que o gramado sintético absorve mais rápido a chuva, a água, que uma grama normal, e deixa o jogo mais veloz ainda, a grama sintética molhada, do que normalmente é. Então, assim, o Santo André foi dono do jogo e de uns 20 minutos pro final, assim, faltando 20 minutos para acabar, o Santos fez uma blitz, conseguiu um gol aos 45 do segundo tempo. Depois desse gol, ele conseguiu um gol, outro gol ainda para virar, só que aí o VAR anulou. O Santos jogou mal demais esse jogo, só na reta final que ele conseguiu fazer alguma coisa. E esse empate praticamente mata o Santos, né? Praticamente tira o Santos de qualquer chance de classificação.
A gente vai mostrar daqui a pouco a tabela, mas o Santos, né, o Giovani, que já vem há muito tempo desempenhando um mau futebol, esse ano, se não ajeitar a casa, corre risco de cair no Campeonato Brasileiro. Corre isso. Ah, por falar nisso, saiu a tabela do Brasileirão. O Santos só tem. O Santos só tem o Luís Soares lá em Porto Alegre na primeira rodada. Vamos Só aguardar aí isso. para ver os bastidores. Se o time não se ajeitar, tem muito o que perder nesse ano no Campeonato Brasileiro. Pois é, e o Santo André empatou 1-1. Santo André, cara, ele faz parte do grupo do Palmeiras, que é o grupo que tem mais pontos. Palmeiras tem 23. Ah, 23 não. Palmeiras não ganhou, né? Parece que não. É, Não, não ganhou não. Não deixaram. não deixar. Os Palmeiras tem 21, o São Bernardo 17 e o Santo André estava indo para 16. Ele empatou, agora foi para 14. Santo André, que Santo André é um bom time, não é ruim não. Sim. Você quer falar do derby, ou Saraiva? A gente pode Pode deixar, pode puxar aí, passar? vamos falar do derby aí. Foi resultado, não foi o que a gente esperava, mas acabou também não sendo de tudo ruim. O Corinthians que acabou abrindo o placar ele com o Roger Guedes logo no começo do jogo, depois tomou a virada, né? Dois Sim. gols do Rony, com um passe ali do Rafael Veiga nos dois lances. Acabou quase assim, vamos dizer, o gol foi um pouco diferente, mas acabou, vamos dizer, tendo um repeteco de jogada, né? Do Rafael Veiga para o Rony, do Rony para a rede, vamos dizer. Uhum. E no final, o Gil acabou fazendo um gol de empate do Corinthians e acabou somando esse ponto aí e evitando a derrota corintiana aí. Para minha alegria, pelo menos, né, Giovanni? Porque já que não veio a vitória, a derrota seria pior ainda. Nossa. É o seguinte, choveu demais na Arena Neoquímica Arena, choveu demais. Apesar de ser grama sintética lá também na Neoquímica Arena, acho que não é grama sintética não. Não, não é grama sintética não. Cara, tinha muita poça no ataque do Corinthians. Muita poça d'água. No ataque não, na defesa do Corinthians, no ataque do Palmeiras. E, cara, assim, eu até estava conversando com um amigo meu corintiano hoje, que não é você e nem o Vinição, mas é um outro aí. Chama Cleito. Aliás, mandar um abraço pro Cleito lá, segurança do Banco do Brasil. É o seguinte, eu falei para ele, ó, a chuva ajudou o Corinthians, porque quando secou, o Palmeiras jogou. O Palmeiras jogou absolutamente nada enquanto o campo estava totalmente encharcado. Quando começou, quando começou a água escoar, o Palmeiras começou a mandar no jogo. Começou a mandar no jogo. Então, assim, eu achei que o Corinthians foi competitivo, mas tava na cara que o Palmeiras ia fazer 1, 2 gols ali na hora que a coisa tivesse mais igual ali de campo. Pelo menos O eu pensei nisso. Palmeiras ainda o Corinthians melhorou muito, algo que foi apresentado há 2 anos atrás, tem melhorado. O seu time no ano passado já teve uma grande evolução no meu ponto de vista, Giovanni, e manteve boa parte disso para esse ano, mas o Palmeiras ainda é superior à equipe corintiana. Ainda é superior, mas assim, Palmeiras não tem um Renato Augusto, né, velho? Renato Augusto conseguiu equilibrar ali o Corinthians de uma maneira assim que deixasse o Corinthians um pouco mais seguro, né? Principalmente quando o Corinthians tomou o segundo gol, que foi 2-1 e que o Palmeiras deu uma recuadinha, mas o Palmeiras ainda tinha aquele contra-ataque mortal, né? O Rony fez os 2 gols, evidentemente, mas teve uma hora lá que ele não desiste do lance, a defesa do Corinthians desiste do lance e o Cássio pega com o pé no chute. E, enfim, o Corinthians fez o gol de empate lá com o Gil. Aliás, o Gil chama Carlos Gilberto Nascimento Silva. Era mais fácil o Google colocar Gil aqui, né? Mas, Né? enfim, eu achei que o empate foi de bom tamanho. Foi de bom tamanho. Mas se tivesse para sair um vencedor, talvez o Corinthians, pela garra, pela disposição que teve. Porque o campo prejudicou demais o Palmeiras. O campo prejudicou demais o Palmeiras. E não faz jus à reclamação do Abel Ferreira de
de que o Corinthians estava batendo, que o Corinthians estava. Faz não. O Abel Ferreira tá falando aí de boca cheia. Pois é, Ô, e. Giovanni, Oi. um jogo bom, foi um jogo, apesar de tudo, a chuva ter atrapalhado um pouco, foi um jogo bom de se assistir. Foi um jogo bom de se assistir. E outra coisa boa também foi a TNT Sports ter transmitido o jogo. E ela fez um pós-jogo no estádio, coisa que a Record TV nem no estádio está indo. Eu acho assim, pelo menos os jogos em São Paulo poderia ter uma equipe transmitindo o jogo do estádio, né? E a TNT fez isso muito bem. Fez um antijogo, um pré-jogo, fez o jogo e fez um pós-jogo lá na Arena Corinthians. Eu achei muito bom, cara. Parecia aqueles jogos de finais de Champions, sabe? Sim. Giovanni, esse empate aí com esses outros resultados influenciou o que na nossa classificação Tá, aí? vamos lá. Classificação. Primeiro tem que dar uma nota aqui, rapidamente, de um resultado que eu achei estranho. O segundo colocado do grupo do Palmeiras foi lá em Campinas enfiar 5 no Guarani. Esse também foi um resultado expressivo, né? Para o Guarani perder em Campinas, né? São Bernardo fez 5-1 em Campinas contra o Guarani. Ganhou de E a 2 gente- a 0 do Corinthians, muita gente questionou, mas tá aí o São Bernardo, ô Giovanni. São Bernardo é o disparado melhor time do interior, né? Vamos agora colocar aqui a tabela rapidamente, até já para nós finalizarmos. Grupo A, você vê a diferença. Ó, são 9 jogos, na verdade, são um total de 12, mas já foram 9 jogos. Então faltam 3 para acabar. Bragantino perdeu a Botafogo. liderança do Grupo A. Ah, mas também perde para Água Santa? Tá de brincadeira comigo. Botafogo e Ribeirão Preto 14 pontos, o Bragantino 14. Estão praticamente classificados, né? Porque Inter de Limeira e Santos, eles podem chegar aos 19 pontos. Então, na próxima rodada, se brincar, nós podemos ter uma definição do grupo A aqui já. Porque se o Santos perder, Os pode dois chegar no máximo vencerem e os dois 16, perderem, já se decide, né? e a Inter de Limeira também. E Bragantino e Botafogo, se ganhar, eles já teriam 17. Como não enfrentam entre eles, então tem essa possibilidade. Grupo B, São Paulo, líder do grupo B com 17 Ó, o pontos. grande Água Santa em segundo, Giovanni. Água Santa, segundo Depois com da vitória, o 14. Água Santa assumiu a segunda colocação. É, assumiu a segunda posição. Mirassol 12, aliás, ele já estava na segunda posição, né? Então o Mirassol ganhou também. Então o O Mirassol grupo tinha tá, 9. tirando o São Paulo, que está praticamente, vamos dizer assim, pré-classificado aí, o segundo colocado tá uma briga em aberto ainda. A briga é aberta, Água Santa e Mirassol, que eu acho que o Guarani, depois que tomou 5 em casa, vai cair numa crise, enfim, com Um pouco certeza. mais difícil, né? 5 pontos a diferença de São Paulo e Mirassol, a mesma coisa. Ele pode classificar na próxima rodada, quanto, no caso São Paulo, né? Tanto na próxima rodada Uhum. quanto na sequente. São Paulo já jogou todos os clássicos, né? Então ele só tem aí times menores pela frente. Grupo C, Corinthians. Corinthians está bem mais. 6 pontos para o segundo colocado e 9, né? 9 por terceiro, faltando O 9 para Corinthians acabar. Então o precisa de um Corinthians já está empate para classificado. garantir a classificação. O Corinthians só precisa de um empatezinho aqui para garantir matematicamente. Mas lembrando que o Ituano tem um jogo a menos, tá? Ele tem um Ah, jogo a sim. menos. Então, mas de todo jeito ele faz mais 4, 6, 18. Então o Corinthians Já se classifica. ganhando já se classifica. Corinthians tem, acho que é Mirassol domingo. E o grupo D, o Palmeiras 21,7 à frente do Santo André. Se o Palmeiras vencer, a próxima rodada já está classificado. Mas como ele joga só na quarta-feira, então ele pode chegar lá já classificado. Porque o Santo André Santo joga André- antes. Lembrando que o segundo e o terceiro colocado fazem, nesse grupo D, fazem um campeonato, um bom campeonato paulista. Os dois times aí 17 do ABC pontos. Paulista fazem São Bernardo e Santo André uma boa competição. 17 pontos para o São Bernardo, 14 para o Santo André. Hoje eu esqueci de colocar a tabela classificação geral, mas a Se o Santo portuguesa André ganha do Santos, teria com 16 pontos aí numa boa, a disputa boa pelo segundo colocado, né? tem. Se o Santo André ganhasse, pois é, mas tomou um gol.
o último lance praticamente do jogo. E a Portuguesa, 6 pontos. Eu esqueci de colocar a tabela geral hoje, mas a Portuguesa, com o empate que ela teve com a Ferroviária, ela saiu da zona de rebaixamento pelo saldo de gols, porque ela empatou, mas ela já estava na frente da Ferroviária e passou o Ituano. Tem 6 pontos e menos 6. A Portuguesa tem 6 pontos e menos 5. Só que o Ituano tem um jogo a menos, né? Tem isso. Vamos agora para a próxima rodada. A próxima rodada, como eu disse aqui, já é desmembrada, né? Ela é desmembrada. Hoje é 17. Vamos falar só dos times grandes, até para dar tempo aqui, tem 3 minutos e pouco. Corinthians e Mirassol, 6h30 da tarde, domingo de carnaval. Saraiva vai estar na Avenida 11, acompanhando no teu celular, pela TNT, pela HBO Max, a classificação do Corinthians. Porque o Mirassol realmente é muito fraco. Na segunda-feira, 8 da noite, pelo Paulistão Play, pelo Premier, Santos e Portuguesa, duelo direto pela zona do rebaixamento. Pode salvar a Portuguesa esse jogo, hein, Giovanni? Pode salvar a Portuguesa, mas o jogo é na Vila, né? Então tudo indica que o Santos deve vencer essa partida, mas o Santos e Portuguesa é tudo ruim do mesmo jeito. O time, né? Claro, o elenco, estamos falando. Na segunda-feira, na terça-feira, dia 21, finalzinho aí do Carnaval, São Bento e São Paulo, Paulistão Play, YouTube, Premier, São Bento e São Paulo. O São Bento joga a classificação dele, né? Não vai ficar na frente do Corinthians, o Corinthians vai passar em primeiro do grupo, e o São Paulo deve aí confirmar já a primeira posição. E o Palmeiras Red Bull Bragantino, na quarta-feira. Esse jogo vai ser o melhor, hein? Mas o Palmeiras pode chegar aqui já classificado, né? Porque o Ituano, Santo André joga com o Ituano no domingo, 8h40 da noite. A hora que acabar esse jogo aqui, matematicamente, talvez o Palmeiras possa estar classificado. Palmeiras e Red Bull Bragantino, no Paulistão Play, Bragantino na Record gigante contra o Palmeiras. e no Premier. Com certeza. Isso aí você não tenha dúvida. Meu amigo Saraiva, 2 minutos aqui para terminar. Bora para a Avenida agora, né? Bora para a Avenida, galera. Não deixe de curtir, compartilhar, deixar o seu like. Nos ajude a fazer cada vez um programa melhor, mais interessante e mais participativo com vocês. Em breve, muitas outras novidades. Galera de Campina Verde, daqui a pouco, se Deus quiser, estamos todo mundo junto aí na Avenida 11 para uma boa noite de festa. Carnaval Reinaldinho da Bahia hoje. Exatamente. Reinaldinho da Bahia hoje. Amanhã tem Coiote e assim vai. É, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça também de ativar o sininho, tanto no YouTube quanto no Spotify. É isso, terminamos aqui 47ª edição do CV Connect Esportes. E um recado para você que vai no Carnaval. É o seguinte, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Tá certo? Até mais, Saraiva. Até mais, pessoal. Nos vemos semana que vem. É isso.